O Campeonato Nacional de Velocidade chegou ao fim com a última visita ao circuito do Estoril. Um fim de semana de muita chuva, mas ainda com campeões por apurar. E uma prova que marcou também o encerramento do Campeonato do Mundo de Sidecar, o FIM Superside. Já por cá tinha passado em 2019 e voltou em 2021 para tornar ainda mais emocionante este fim de semana no circuito do Estoril. A visita a Portugal surge depois do cancelamento da ronda anterior em Brands Hatch, ainda por atribuir 125 pontos em 3 corridas aqui no circuito do Estoril. O campeonato era liderado pela dupla suíça Markus Schlosser e Marcel Free. É de facto uma modalidade espetacular. Há o passageiro que ajuda determinantemente o piloto nas curvas que são feitas para a parte exterior. Motores 600 cm3. O chassi tem domínio da LCR. Há também 3 equipas com a marca Adolf RS da Alemanha, mas é a marca suíça que tem predominância neste campeonato. Para melhor tração, o peso mínimo do chassi, já com o piloto e passageiro devidamente equipados, não pode ser inferior a 350 kg. Na primeira corrida, apenas de 13 voltas para a atribuição de 25 pontos, foi ganha pelos ex-campeões do mundo, Ben e Tom Birchall. Estiveram à frente do outro ex-campeão do mundo, Benny Stewart, e também Todd Ellis, que fechou na terceira posição. Na segunda corrida, já para a atribuição de 50 pontos, 18 voltas de duração, novos vencedores, Harry Payne e Mark Wilkes. Este Mark Wilkes tinha ganho com Tim Reeves em 2019 o campeonato. Cortaram a meta à frente de Stefan Kershaw e Ryan Charlwood. Mas, no entanto, nesta segunda corrida, com a obtenção da terceira posição, a dupla suíça Markus Schlosser e Marcel Free conseguiram garantir de imediato a vitória no campeonato. Tim Reeves voltou a ter problemas com a embreagem do seu Adolf RS com o motor Yamaha. Não foi um fim de semana feliz, pelo menos as duas primeiras corridas, para Tim Reeves, que no domingo, na última corrida, conseguiu vencer. Tim Reeves e Kevin Rousseau cortaram a meta na frente de Ben e Tom Birchall. A terceira posição voltou a ser de Markus Schlosser e de Marcel Free, que, com o apoio nas bancadas, garantiram o título. Ganhou esta dupla suíça o campeonato FIM Superside. E aqui está o momento de atribuição dos troféus por parte do presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas. Último lugar de pódio para a dupla Pekka Päivärinta e Ilse DS da Finlândia. Segundo lugar para Todd Ellis, o inglês, e para a francesa Emmanuelle Clément. E o primeiro lugar para a equipa suíça de Markus Schlosser e Marcel Free. Corrida dupla e final para o troféu Z-Cup e também Tuono Cup. No que toca às Kawasaki, Marco Pérez fez terceiro lugar na primeira corrida. À frente dele, Marcos Leal e Frédéric Bottolieri venceu a primeira corrida das Kawasaki. Quanto às Tuono Cup, Anselmo Villar-Debó foi terceiro classificado. Duarte Amaral ficou na sua frente, segundo lugar para Duarte Amaral. E Paulo Vicente foi o vencedor desta primeira corrida. Refira-se que Pavel Bogdanov, que já tinha assegurado a vitória na competição das Aprilia, sofreu uma queda nos treinos e não pôde participar na jornada dupla deste fim de semana. Novidades para o ano no troféu Naked, com a BMW S1000 R Cup. Foi aqui apresentada a máquina da BMW que vai integrar então o troféu das Naked Bikes para 2022. Uma moto que já fez este ano algumas aparições neste troféu e teve um excelente desempenho. Na segunda corrida das Z-Cup, o último lugar de pódio foi para Marcos Leal. Segunda posição para Ricardo Pires. Voltou a vencer Frédéric Bottolieri. E assim ficaram também as contas finais do troféu das Kawasaki. Marcos Leal, Ricardo Pires e Frédéric Bottolieri nas 3 primeiras posições. Na última corrida das Aprilia, terceiro posto para Luís Franco. Conseguiu o último lugar de pódio. À frente dele, Duarte Amaral. E o vencedor foi Paulo Vicente. A exemplo da primeira corrida, no entanto, por questões regulamentares, Paulo Vicente não pontuou. Ainda assim, no campeonato assegurou a segunda posição. O título já estava entregue a Pavel Bogdanov, que não pôde competir aqui neste último fim de semana. Foi ele então vencedor do troféu das Naked Bikes, com 5 Aprilias nos 5 primeiros lugares. A primeira Kawasaki aparece na 6ª posição, a máquina de Frédéric Bottolieri. Em pista também os pilotos do sempre concorrido troféu século XX, Taça Luís Carreira. Contas finais do campeonato, Márcio Silva na classe Super Sport fez terceiro lugar, ele que conseguiu 2 quartos nesta ronda dupla. Segundo posto no campeonato para André Capitão.
Fez segundo na primeira, foi primeiro na segunda corrida e Luís Belchior trocou de posições com André Capitão. Conseguiu o primeiro lugar na primeira corrida, depois fez segundo, ainda assim assegurou a primeira posição neste troféu com 234 pontos. Na classe Super Sport R só esteve presente o piloto Fernando Araújo, que com estas duas presenças conseguiu 28 pontos e ficou em ex-aequo com Augusto Machado. Na classe de Superbike, vitória dupla para o piloto José Teixeira, que teve aqui a sua primeira participação no troféu este ano, ganhou ambas as corridas. Nas contas do troféu, Bruno Silva segurou a terceira posição. Segundo posto para Pedro Dias, ficou em segundo lugar na primeira corrida, fez terceiro na segunda. E Pedro Dias colocou, após 4 anos, um ponto final na sua participação em termos de competições. Chegou ao fim a sua prestação competitiva aqui na última ronda do circuito do Estoril no CNV deste ano. À frente, Afonso Cruz foi o vencedor do troféu, classe de Superbike. Fez quarto na primeira corrida, segundo na segunda e assegurou a primeira posição com 201 pontos. Augusto Machado foi o único representante da classe Superbike R e nas contas do troféu ficou à frente de Pedro Dias. Bernardo Vilar foi o único representante da classe Open R e ficou à frente de Bruno Henrique nas contas finais do troféu. E finalmente, quanto ao troféu século XX, Taça Luís Carreira, a classe Open, esteve presente nesta última prova do troféu Pedro Flores, ele que com a sua máquina esteve presente também a ajudar a Operação Nariz Vermelho, com mais uma ação aqui no circuito do Estoril. Pedro Flores foi segundo classificado, o primeiro foi João Curva, terceiro posto para Alexandre Laranjeira e quarto posto para Fernando Mercier. Nas contas do troféu, João Curva venceu, Carlos Pinheiro ficou na segunda posição e o terceiro posto foi para Fernando Mercier. A prova de que esta modalidade não tem de facto idade, já tem 69 anos o piloto, que deseja celebrar para o ano os 70 anos de idade, ainda em competição. Eu desde pequenino, desde os 10, 11, 12 anos, sempre andei de moto. O meu filho mais novo correu no Nacional, eu dei-lhe assistência, vim dar assistência a ele quando tinha 60 anos e depois também disse para ele, olha, eu também vou correr contigo. E é assim, cá estou, há 8, 9 anos a correr e para mim é uma satisfação enorme. O meu objetivo é chegar até aos 70 anos, com grande alegria, porque isto é uma satisfação enorme para mim, é uma adrenalina enorme, é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Este foi de facto um fim de semana muito chuvoso e devido às condições climatéricas, a corrida que estava prevista para o dia de sábado passou para domingo no que toca à Copa Dunlop Motoval. Ambas foram realizadas no domingo, com ambas as classes em competição. Na primeira corrida, terceiro posto para Henrique Gouveia. À frente dele, Miguel Romão. E o piloto angolano Vítor Barros venceu. De resto, teve vitória dupla aqui nesta última prova. Foi ele também o vencedor da segunda corrida. Deixou para trás Luís Branquinho. E na terceira posição, Henrique Gouveia. Conseguiu assim o troféu que tanto esperava desde o ano passado. Este piloto, Vítor Barros, conseguiu ganhar então a Copa Dunlop Motoval na classe 1. Atrás dele, nas contas finais, Miguel Romão. Alexandre Melo ficou no terceiro posto. Indecisão até à última corrida para se apurar o vencedor da classe 2 da Copa Dunlop Motoval, André Gonçalves ou Filipe Brites. Um deles seria o vencedor. E a primeira corrida deixou isso bem claro, com João Rego na terceira posição e os 2 primeiros lugares entregues a estes 2 pilotos. André Gonçalves fez segundo lugar, menos de 10 segundos de distância para Filipe Brites. Na segunda corrida, André Gonçalves assegurou a vitória nesta classe 2. Filipe Brites não classificou, facilitou a vida ao piloto. André Gonçalves foi o vencedor, à frente de João Rego e Nelson Cruz. Quer André Gonçalves, quer Vítor Barros, os vencedores da Copa Dunlop Motoval, têm agora portas abertas para o Campeonato Nacional, quer de Super Stock 600, quer de Superbike. Nesta última jornada estava ainda tudo por decidir no que toca ao Campeonato de Super Stock 600. 2 pilotos a discutir o título, Pedro Fragoso e Vasco Estorrado. Os pilotos na primeira corrida estiveram mais contidos. O estado do tempo também assim o exigia, não arriscaram os pilotos. Vasco Estorrado fez 5º lugar. À frente dele ficou Pedro Fragoso. Assim, estes pilotos deixavam para a segunda corrida a decisão no que toca a Super Stock 600. Paulo Leite fez o último lugar de pódio na primeira corrida. Daniel Bento, um estreante, ficou na segunda posição.
E o jovem piloto espanhol Marco Dias, já com títulos conquistados, ele que este ano conseguiu o 5º lugar do Campeonato de Espanha de Supermoto, foi ele o vencedor desta primeira corrida. O piloto que gostava de para o ano correr o Campeonato Português de Superstock 600. Fin de semana foi a miña segunda carreira en Superstock 600. O sábado conseguimos facer a pole position e terceiros da general. E na primeira manga conseguimos liderar do principio hasta o fin e gañar a corrida. Na segunda manga foi un poquinho máis complicado, mas en Superstock 600 conseguimos outra victoria e en 85 GP conseguimos a segunda posición na grella e tuvemos problemas para arrancar na corrida. Tuve que arrancar desde a última posición e cando iba remontando conseguí chegar ao primeiro posto e tuve unha caída e não pude finalizar a corrida. E na segunda corrida ficou tudo mais fácil em termos de decisão para Pedro Fragoso, já que Vasco Estorrado não concluiu. Pedro Fragoso geriu e saiu então vitorioso do campeonato. Fez de novo o 4º lugar, lugares de pódio para Paulo Leite, Daniel Bento e dupla vitória para o jovem espanhol Marco Dias. E assim Pedro Fragoso ganhou o Campeonato Português da Superstock 600, junta mais um título ao seu palmarés, depois de vencer o Campeonato de Supersport 300 em 2019. Os objetivos deste ano passavam por fazer o Campeonato 300. Na primeira corrida tivemos muitos problemas com os motores, partimos 3 e tivemos de dar o salto para as 600 e conseguimos ganhar o campeonato, estou muito contente. Este fim de semana foi gerir, não tínhamos que arriscar muito. No sábado fizemos um P5, um P4, peço desculpa. Conseguimos ganhar mais 2 pontos para o adversário e hoje foi gerir e conseguimos o título. E nas contas finais do campeonato, Ricardo Silva ficou na 3ª posição, ele que não esteve presente nesta última jornada. Vasco Estorrado foi segundo, o primeiro, Pedro Fragoso. Na principal classe de Superbike já se tinha encontrado o vencedor desde a penúltima jornada. Romeu Leite é o atual campeão da classe rainha da competição. Aqui nesta última ronda no circuito do Estoril, Tiago Morgado conseguiu a pole para as 2 corridas e logo desde o início da prova começou a perder posições. Tiago Morgado, apesar de tudo, não concluiu esta primeira corrida. Tiago Cleto ultrapassou o piloto e assim ficou no comando do pelotão durante metade da prova. À passagem da 8ª volta ao circuito, Ricardo Lopes assumiu a dianteira e assim se manteve até ao final. Primeira vitória este ano em Superbike para o piloto de Vila Nova de Santo André. Este ano foi um ano complicado e foi difícil, tivemos muitos azares, mas felizmente agora no final do ano com este resultado não vem salvar uma época, mas vem dar um novo alento para a gente começar talvez o próximo ano com a cabeça limpa, com a mesma vontade, mas com a cabeça limpa e com vontade de fazer mais. Ricardo Lopes, que sofreu uma queda na segunda corrida e por isso não a concluiu. Uma corrida que teve um primeiro líder, Tiago Cleto. No entanto, logo à passagem da segunda volta, o já líder do campeonato, Romeu Leite, assumiu a dianteira, aqui o vemos, e não mais largou o primeiro lugar. Quis acabar em grande este CNV. Seguiu na primeira posição até ver a bandeira de xadrez. Tiago Cleto ficou na segunda posição. E Tiago Pires ficou na 3ª posição. Tiago Pires e Ricardo Lopes correm em Kawasaki. Nas contas finais do campeonato, no que à prova rainha diz respeito, a de Superbike, 3º posto para Ivo Lopes, que não esteve presente aqui na ronda final. Esteve presente no Campeonato Espanhol, onde de forma inédita conseguiu vencer o prestigiante Campeonato Espanhol de Superbike. 2º posto para Tiago Cleto. O novo campeão é Romeu Leite. Este campeonato correu-me bastante bem. Claro que para o resultado de ser o campeão, claro que as coisas têm que correr bem. A maior dificuldade que eu tive foi mesmo na gestão do orçamento. Foi o campeonato que eu mais me consegui divertir, por isso eu acho que as coisas saíram naturalmente e por isso fico muito feliz. Aquilo que eu consigo aconselhar aos mais jovens é realmente nunca desistir. Eu acho que sou um bocado o exemplo disso. Foi difícil. Os meios nunca foram muitos, mas acreditámos sempre, nunca desistimos. E conseguimos este ano reunir as condições necessárias para lá chegar. Aproveitámos a oportunidade, agarrámos com 2 mãos e é possível. Eles que tenham a ideia que realmente é possível nós lutarmos por aquilo que nós queremos cumprir.
Na última visita ao Estoril já tinha sido encontrado o vencedor do campeonato de Super Sport 300. Renovou o título Tomás Alonso. Partilhavam a pista com as pré-Moto3 e assim as pré-Moto3 foram incluídas aqui no asfalto com 85 GP e também Moto 5. Vitória a sorrir a Tiago Baillet. Rui Afonso fez segundo lugar e teve uma corrida tranquila, não arriscou. Gonçalo Ribeiro já tinha uma grande vantagem de todo o campeonato e com esta chuva intensa não arriscou, fez terceiro lugar dos 3 pilotos em competição e assim renovou o título nacional. Uma vez mais emocionante, a corrida de Moto 5 foi um campeonato muito intenso, mostra que a juventude está bem presente nesta modalidade, futuro assegurado para a velocidade. Isso fica provado com as apenas 8 décimas de segundo que separaram Gonçalo Capote de David Dias. Gonçalo Capote saiu vencedor desta última ronda, David Dias ficou na segunda posição, Alexandre Cabá conseguiu o último lugar de pódio. Entre os 3 primeiros pilotos, nem 5 segundos de diferença. Vitória para o jovem piloto da equipa do ex-campeão nacional Tiago Dias. Gonçalo Capote terminou o campeonato na frente. Segunda posição para Alexandre Cabá. Lourenço Vicente, no último lugar de pódio. Quanto às 85 GP, não concluíram a prova apesar de estarem a fazer bons tempos Adelino Patronino e Marco Dias. Bruna Santos ficou na 4ª posição, Fernando Santos na 3ª. E nos 2 primeiros lugares, os protagonistas deste campeonato de 85 GP, Moto 4, foi sempre primeiro Afonso Almeida, foi sempre segundo Pedro Matos, à exceção da visita primeira a Portimão, em que inverteram os lugares. Afonso Almeida foi o vencedor da corrida e deste campeonato, o piloto da Miguel Oliveira Fan Club. O balanço do campeonato 2021 tem que ser um balanço positivo, principalmente devido às circunstâncias e às condicionantes que tivemos ainda este ano com a pandemia do Covid. Felizmente conseguimos organizar todas as provas com bastante adesão de pilotos, com classes competitivas. Terminámos hoje aqui no circuito do Estoril. Este ano organizámos 2 campeonatos do mundo de Enduro, 2 MotoGPs, 2 FIMSEV Moto 3, 2 taças do mundo de Bajas, o Mundial de Sidecars hoje aqui, também o Mundial de Endurance. Temos os eventos todos, talvez nos falte agora o Speedway, podemos ir captar uma nova modalidade. Temos naturalmente o apoio e a confiança do Presidente da FIM, do Dr. Jorge Viegas. Agora o mérito é essencialmente dos nossos clubes, que tão bem organizam as corridas e que, conforme vimos demonstrando ao longo dos anos, o Trial das Nações, também me esqueci, são muitos e sim, tudo o que tiver ao nosso alcance, nós obviamente iremos continuar a organizar e a conquistar provas do Campeonato do Mundo para o nosso país e para os nossos pilotos, que é sempre uma motivação extra e uma experiência única para poderem desenvolver ainda mais as suas capacidades. E foi assim, em clima de festa, com a entrega dos troféus, que terminou o CNV edição 2021. Entrega dos merecidos prémios aos vencedores, quer dos troféus, quer dos campeonatos. Um ano com um novo campeão na classe de Superbike, Romeu Leite, em que se manteve também a forte aposta da Federação de Motociclismo de Portugal nos jovens pilotos, marcado também pelo regresso do público às bancadas.